Estamos aqui mais uma vez, para saudar você com a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo. Esta semana nós estamos vendo algumas passagens na Bíblia onde o capítulo e o versículo têm o mesmo número, mas são capítulos e versículos, são referências bíblicas onde a gente pode refletir como esses versículos podem e devem fazer parte da nossa vida. Com certeza, quando a gente vê a grandeza do versículo e do capítulo, a gente vai ver, não é só porque o capítulo e o versículo está com o mesmo número que está, não, é porque na Bíblia é uma fonte inesgotável. E a gente pode até ler ela várias vezes e a gente vai perceber que nós vamos encontrar coisas interessantes. E o que nós estamos vendo esta semana é exatamente isso. Capítulo e versículo com o mesmo número, só que livros diferentes. Nós vimos o capítulo 1, o versículo 1 de Gênesis, que fala sobre o princípio de tudo. A gente viu no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, a oração que ele fez ali no ventre do peixe. Nós vimos no capítulo 3, no versículo 3 de João, quando Jesus diz a Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo para ver o reino dos céus. O reino de Deus. Para ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. João 3, 3. Aí hoje nós vamos ver outro capítulo, outro versículo com o mesmo número, e a gente vai ver como é interessante. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Olha aí. O que Jesus disse, para quem ele disse e por que ele disse. Ele disse o seguinte: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é bom esse versículo? Não é forte? Jesus dizendo que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos para as perguntas. Ele disse isso para quem? Ele disse isso para o diabo. E por que ele disse isso? Porque o diabo estava tentando tentar Jesus. Porque Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum. Estava com fome. E aí o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: não, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou transformar pedras em pães. Eu não preciso transformar pedras em pães. Porque a gente sabe que Jesus, ele é o próprio pão da vida. O pão que desceu do céu. Por que ele vai obedecer ao diabo? Só porque ele mandou? Jesus tem poder para isso. Então ele disse para o diabo. Ele disse porque precisava dizer. Precisava sim. Aonde Jesus estava nesse momento? Jesus estava no deserto. Quando Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá o inimigo estava tentando tentar Jesus, mas não conseguiu. Por 3 vezes. A primeira vez foi essa, quando o diabo diz: transforma essas pedras em pães, você não está com fome? Aí Jesus diz, está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Reflita e vá guardando aí no seu caderninho, vá anotando. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 2, versículo 2. João capítulo 3, versículo 3. E agora Mateus capítulo 4, versículo 4. Estamos aqui todos os dias, 5h30 da manhã e 6h30 da noite. Não sei o horário que você escuta as mensagens, mas o meu desejo é que quando você for assistir, ore antes, peça a Deus para falar com você. E esta semana nós estamos fazendo essa série de mensagens onde o capítulo e versículo é o mesmo número,
mas com certeza cada um é mais forte, mais bonito e mais verdadeiro do que o outro. Cada um que a gente vai olhando, vai lendo, vai refletindo. Anota aí no seu caderninho, viu? Todos os dias vamos estar aqui. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Vai ser o capítulo 5 e o versículo 5 de um livro aí bem interessante. Até a próxima, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém.